Olá, mamães e papais de plantão. Queria iniciar o vídeo de hoje com uma pergunta bem importante. Seu filho chora muito? Se tá com fome, se quer alguma coisa, quando quer alguma outra coisa ou até mesmo sem um motivo aparente? Então fica calmo, você não está sozinho. Chorar é um comportamento normal e saudável, com explicações biológicas e sociais. No vídeo de hoje você vai conferir a importância de validar os sentimentos, como lidar com o choro em público, que deixa muitos pais em pânico, o que fazer para acalmar uma criança e o que não fazer para lidar com o choro infantil. E se você quiser saber mais, aqui embaixo tem um link com 12 frases para você dizer ao invés de falar para o seu filho pare de chorar. E se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook do Carol Psimãe. Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que criança alguma chora sem motivo. Assim como os adultos, as crianças podem chorar para liberar o estresse ou a energia emocional. Além disso, o choro infantil também age como uma ferramenta de comunicação para compartilhar emoções ou buscar conforto. Quando a gente vai para o lado mais científico, os mecanismos que iniciam o choro eles estão relacionados com o sistema límbico, que é uma parte do cérebro que controla as emoções. E é justamente na infância que a gente aprende a desenvolver um maior controle sobre a nossa regulação emocional. Mas por serem situações difíceis, entender por que as crianças choram e saber lidar com isso pode ajudar tanto a criança quanto os pais. Mas se você não sabe como começar, continua comigo nesse vídeo porque eu vou esclarecer as suas principais dúvidas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, o Nicolas, o Pedro e o meu caçula, Luca. Eu sou psicóloga, mestre em desenvolvimento e idealizei o canal Carol Psimãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar, propor novos diálogos também sobre contexto familiar e desenvolvimento infantil. Ele não está chorando, sequer tá caindo lágrimas. Você já ouviu essa frase? Eu tenho certeza que sim. Afinal de contas, todos nós sabemos que as crianças frequentemente choram por causas que para nós parecem pequenas, que são, na verdade, pequenas decepções, mas que para eles parece o fim do mundo. A criança pode chorar por não encontrar o brinquedo que queria ou por você ter comprado o chocolate errado, já aconteceu muito aqui em casa. Em momentos como esse, as coisas parecem sair do controle num piscar de olhos, e o que acaba causando um estresse excessivo. Bom, é justamente em momentos como esse que a invalidação de sentimentos acontece, mesmo que não seja a intenção. As lágrimas do seu filho por pequenas coisas estão relacionadas ao controle emocional. A falta de lágrimas também tem a mesma relação. O fato de existir ou não existirem lágrimas naquela situação não significa que a criança não está triste ou decepcionada. Mas toda vez que você despreza ou minimiza os sentimentos do seu filho, dizendo: "Ah, mas não está nem caindo lágrima", ou "isso não é motivo para chorar", você está apenas tornando as coisas ainda mais difíceis. Muito raramente a criança vai parar de chorar desse jeito. Mesmo inconscientemente, você pode acabar contribuindo para que o seu filho dependa de muito mais apoio emocional no futuro. Vamos pensar comigo. Se você não ouvir a mensagem que está sendo enviada, a mensagem vai se tornar cada vez mais alta para conseguir ser ouvida. As crianças, elas procuram por empatia, todo mundo, aliás, né? E compreensão em momentos como esse. E se você não entender isso, elas vão continuar tentando cada vez mais. Quando você fala para uma criança parar de chorar, acaba enviando mensagem que os sentimentos dela não são importantes, que não são válidos, que são bobeiras e que são irritantes. Se a gente quer que os nossos filhos aprendam a controlar suas emoções, a confiar e contar sobre os seus problemas e sobre os seus sentimentos pra gente, então a gente não pode rejeitar qualquer tipo de sentimento quando eles estão tentando fazer isso. Qualquer que seja o motivo para a chateação de uma criança, é válido. Pode ser trivial para você, mas o seu filho nunca vai agir sob a perspectiva adulta de mundo. Diga-se de passagem, de alguns adultos também, né? Tudo bem, Carol, eu já entendi que eu não posso invalidar os sentimentos do meu filho. Mas e quando ele dispara aquele choro estridente em lugares públicos?
Muitas vezes os pais lutam para não permitir que as crianças expressem seus sentimentos em público, pensando que esse não é um ambiente apropriado e se preocupando com as reações ou julgamentos de outras pessoas. Eu entendo totalmente, mas pensa bem, o que a gente está ensinando para os nossos filhos? Que eles precisam acalmar os próprios sentimentos pelos outros, porque isso vai passar a mensagem de regras sociais não ditas. Um dia, quando a criança estiver maior, ela vai saber lidar e expressar os sentimentos em momentos que os adultos considerem apropriados. Mas agora, a melhor forma de apoiarmos o desenvolvimento da regulação emocional é empatia e compreensão, e não pelo silenciamento. Se o seu filho tem alguma coisa para dizer, ouça com sinceridade o que ele está falando. Se você não ouvir com atenção, as pequenas coisas quando ele é pequeno, ele não vai te contar as maiores quando ele for grande. Crianças e por vezes até adolescentes não percebem ou sabem que a enorme emoção que eles estão sentindo naquele momento não vai durar muito. E é exatamente aqui que os pais entram para ajudá-los. Aqui entra também aquela questão que eu já falei muitas vezes para vocês, que é uma escolha que a gente tem que fazer muito conscientemente. O que você quer para o seu relacionamento com o seu filho? Você quer que eles temam você, né? Ou seja, que eles silenciem porque eles têm medo da sua atitude em público, por exemplo, ou que eles te respeitem e aprendam a se respeitar? Mas então, o que a gente pode fazer para lidar com situações como essa? Bom, às vezes, mesmo quando você sabe o que não deve dizer para o seu filho, é difícil saber o que dizer. Então você sente que precisa fazer alguma coisa, mas não tem ideia do que pode ser feito. Em primeiro lugar, não distraia a criança dos próprios sentimentos. Quando você faz isso, você perde a chance de se conectar e ajudá-la a aprender as habilidades de regulação emocional que são necessárias naquele momento e ao longo do desenvolvimento dela. Além disso, você também envia a mensagem que os sentimentos dela não são importantes ou são demais para você aguentar. É isso que a gente passa para eles. As crianças precisam saber que você é capaz de lidar com as emoções delas para que elas também se sintam seguras e capazes. Distrair as crianças dos sentimentos também é uma atitude desrespeitosa. Imagina como seria se você fosse se abrir com um amigo e começasse a chorar e ele respondesse: olha meu novo celular. Nenhum adulto agiria assim diante de um problema. Então, por que a gente deve agir dessa maneira com os nossos filhos? Só porque eles ainda são crianças? Se agissem assim, você provavelmente se sentiria envergonhado, desrespeitado e dificilmente voltaria a confiar nesse amigo no futuro. A melhor forma de lidar com uma criança que está chorando é incentivá-la a dizer exatamente o que a deixou dessa maneira, para que você possa ajudá-la a encontrar uma solução. E se ela disser que tá triste porque, por exemplo, um amiguinho não quer brincar com ela, pergunte o que você pode fazer para ajudá-la a se sentir melhor. E se o seu filho não encontrar uma resposta ainda assim, então lembre-o do que ele gosta de fazer, por exemplo, como desenhar. Com o passar do tempo, seu filho vai começar a encontrar as próprias soluções sem precisar da sua intervenção. Tá tudo bem dizer que tá tudo bem? É verdade que a gente tem a melhor das intenções quando a gente fala isso, mas o fato é, seu filho está chorando e isso é sinal que ele não está bem naquele momento. Ele não está se sentindo bem. Então, mesmo que você esteja tentando tranquilizá-lo, isso pode minimizar os sentimentos dele. Não use a empatia como técnica só para interromper o choro. Esse não é o objetivo. O objetivo é ajudar o seu filho a se sentir ouvido, compreendido, validado e apoiado. Isso pode demorar um pouco, especialmente se os seus sentimentos foram rejeitados no passado. Mas pode haver muito ainda para sair. Não tente empatia por 5 minutos e depois diga que isso não funciona, porque o seu filho ainda está chorando. Empatia não é uma técnica de controle, mas uma forma de encontrar o seu filho onde ele está e apoiá-lo. Se uma criança está tendo problemas para controlar as lágrimas, ensine-a a respirar profundamente, por exemplo, e contar até 10 para tentar se acalmar. Eu sempre fiz muito isso aqui em casa. Mas uma hora vai chegar aquele momento que nada que você disser vai funcionar também. Então a melhor coisa que você pode fazer é não dizer absolutamente nada. Nesses casos,
É conforto físico, é abraço, é a sua presença, é isso que é suficiente para o seu filho. Todo mundo tem hora que só precisa é de um abraço. E o último ponto de hoje é uma atitude que eu vejo muitos pais tomando diariamente para o filho parar de chorar, que são as famosas recompensas. Por exemplo, se você parar de chorar, eu vou comprar aquele sorvete de chocolate. Tudo bem, nosso objetivo com essa atitude não é subornar a criança, mas oferecer uma espécie de conforto. Só que essa não é a solução mais indicada, porque você não está ajudando o seu filho de novo a lidar com os sentimentos. Você está ensinando ele a maquiar o que ele está sentindo. Na infância, as consequências dessa atitude podem não parecer com tanta força, mas na adolescência e na fase adulta você vai perceber o quanto agir dessa maneira foi prejudicial, eu tenho certeza, porque o seu filho vai crescer tendo uma ideia totalmente errada sobre os próprios sentimentos e os sentimentos de outras pessoas. Imagina você chegar em casa muito triste e aí o seu companheiro ou companheira te oferece um chocolate, em vez de realmente te ouvir e buscar uma solução junto com você. Eu acho que seria horrível e totalmente desrespeitoso. Lembre-se sempre que não é porque o seu filho é uma criança que ele não deve ter os sentimentos respeitados, tal qual como os sentimentos de um adulto. Eu sempre falo, a gente não pode subestimar as nossas crianças. Em última análise, eu gostaria de dizer para você que criança chora. Vão ter dias que isso vai dar uma tremenda dor de cabeça, mas é importante entender que isso faz parte do crescimento. E o nosso objetivo como pai e mãe tem que ser ajudar os nossos filhos a olharem para dentro de si e fornecer um ambiente onde eles possam se expressar sem medo e com confiança, porque estamos lá para ajudá-los a lidar com tudo, com a vida. Se você chegou até aqui, então você já sabe muito melhor como agir, como não deve agir quando seu filho engatar aquele famoso choro. Mas não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo suas dúvidas e mostrar o canal também para outras mamães e papais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia com os seus filhotes. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve.